Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodrigo. Hoje falando de um assunto que eu adoro, gosto de falar, falo com todos os meus clientes, porque é um assunto extremamente importante para todos os investidores, que é a diversificação dos investimentos. Então, primeiro, por que você faz a diversificação dos investimentos? Porque a diversificação dos investimentos, o objetivo é diminuir o risco da sua carteira e maximizar seus lucros a curto, médio e longo prazo. E o que é a diversificação dos investimentos? A diversificação dos investimentos nada mais é do que você distribuir os seus investimentos em diversos ativos financeiros com riscos diferentes, de setores diferentes, de mercados diferentes, para que, se um deles for mal, os outros setores, os outros investimentos vão compensar a perda desse momentaneamente. E se tudo estiver indo bem, a sua carteira vai render super bem, porque todos estarão rendendo. Mas é para você não ficar refém de um único setor. Até dando um exemplo básico. Imagine o seguinte: se você tivesse uma ação da Americanas no começo de janeiro desse ano e essa ação representasse 100% do seu capital, imagine o seguinte: 100 mil reais investido em Americanas. Hoje em dia, ela já caiu mais de 90%. Então, os seus 100 mil teria virado menos de 10 mil hoje em dia. Então seria uma perda muito expressiva se ela representasse 100% do seu capital. Agora, se você tivesse Americanas e ela representasse, por exemplo, 3% dos seus investimentos, os outros 97% você estaria em ações, por exemplo, de outros setores, como elétricas, como petróleo, ou renda fixa, CDB, LCI, ou fundos imobiliários, ou fundos de investimentos. Então você diversificou a sua carteira e os outros 97% mais do que compensaria a perda da Americanas, que você teria a perda baseada nesses 3%. Mas como o peso dela na carteira era baixo, você não perderia. Agora, se fosse 100% dela, você teria perdido muito dinheiro. É por esse motivo que você faz a diversificação. Porém, a diversificação é muito mais do que só a distribuição dos investimentos. Existem elementos que você deve levar em consideração, que são extremamente importantes, para que você faça uma diversificação muito mais assertiva, para que você tenha resultados realmente consistentes. E o primeiro elemento, qual que é? É o seu perfil de investidor. Você tem que entender qual é o seu perfil de investidor. Ele é conservador? Ele é moderado? Ele é agressivo? Porque baseado no seu perfil, você vai montar a distribuição. Para alguém mais conservador, talvez a distribuição, a maior parte do valor vai ficar em renda fixa. Uma parte em renda variável, uma parte em fundos multimercados, uma parte no exterior também, porque aí você pode diversificar e não ficar todo o risco no Brasil, você pode investir uma parte nos Estados Unidos. Então você faz uma diversificação com pesos diferentes. Se você é mais agressivo, aí você vai colocar menos em renda fixa, vai colocar um pouco mais em renda variável, um pouco mais no exterior. Então, o perfil é fundamental para você definir qual vai ser a distribuição que você vai fazer dos seus investimentos. Além disso, uma outra coisa extremamente importante é os seus objetivos, suas metas. Quais são as suas metas, seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Quanto que você precisa a curto, a médio e longo prazo? Porque baseado no quanto que você precisa, quanto que você tem, quanto que você vai acumular, quanto que você vai adquirir esses bens, se você for adquirir e for suas metas, para comprar uma casa, por exemplo, a médio prazo, se for para comprar um carro a curto, ou se for para viajar, tudo isso vai impactar na forma que você vai fazer a distribuição. Porque se você tem muitos objetivos a curto prazo, por exemplo, talvez você tenha que colocar mais dinheiro em investimentos que tenham rentabilidade a curto prazo. Se as suas metas são a longo prazo, longuíssimo prazo, você fala, não vou comprar nada. Esses investimentos é para aposentadoria. Talvez a distribuição seja um pouquinho diferente, porque aí você pode ir um pouco mais para risco, porque os investimentos eles demandam mais tempo para entregar resultado, então mas você pode aguardar, porque o seu objetivo está lá para 20, 30, 40 anos. Então você pode. Então, analisando esses dois fatores, o seu perfil de investidor, mais
suas metas e seu objetivo, é a que vai definir como você vai fazer a diversificação. Mas é fundamental fazer, porque quando você diversifica, você diminui o seu risco. E isso é fundamental. Então, sobre diversificação, era isso, pessoal. Peço que se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos e dá o like, porque isso ajuda bastante o canal. E se puder compartilhar também, isso ajuda bastante para a gente crescer aqui e chegar a mais pessoas. Muito obrigado!